Bem-vinda, bem-vindo, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. Este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Estamos no tempo da Quaresma, e este é o segundo domingo do tempo da Quaresma. Semana passada eu havia dito que a Quaresma se divide em duas partes, basicamente. A primeira parte, domingo 1 e 2, primeiro e segundo. O primeiro domingo insiste na humanidade de Jesus, destacando o fato de ele ser tentado. E ele se mantém fiel ao projeto, à comunhão, à intensidade de proximidade com Deus, o Pai. O segundo domingo, que nós iremos ver hoje, centraliza a atenção na divindade de Jesus através da transfiguração. E depois da segunda parte da Quaresma, tem várias outras propostas que nós iremos ver no terceiro, quarto e quinto domingo. Mas vamos às leituras do segundo domingo da Quaresma deste ano litúrgico C. A primeira leitura é do livro do Gênesis. Capítulo 15, versículos de 5 a 12, depois 17 a 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma ovelha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rolinha e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo isso e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, pondo as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de um grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse trecho que nós acabamos de ver é um dos trechos importantes do chamado ciclo de Abraão, que está no livro do Gênesis e começa no capítulo 12 e vai até meados do capítulo 27 do livro do Gênesis. E neste período todo, Abraão tem uma progressão. Ele sai da terra de seu pai, da família do seu pai, ele deixa até a própria filiação, ele praticamente nega a sua história, e começa uma história nova, numa terra nova, e inclusive com um Deus novo. E isso tem um preço. Abraão, durante muito tempo, fica sozinho, e reclama por estar sozinho. Ele pode ter prosperidade, mas ele não tem um filho para quem ofertar tudo aquilo que conquistou, então ele não terá um futuro no filho.
E ele está frustrado, profundamente frustrado a esse respeito. Este texto é uma resposta à frustração de Abraão. Ainda não define a história de Abraão, mas apresenta um passo muito importante. Quando Abraão tem essa experiência mística com Deus, e Deus lhe propõe este ato, no mínimo, muito estranho para nós, de pegar animais, parti-los e colocar uma parte sobre em relação à outra, isso é muito estranho. A gente começa a entender quando a gente conhece certas práticas de alguns lugares e essas práticas ainda existem e ainda são respeitadas. O que nós podemos imaginar é o seguinte: este rito de sacrificar animais e colocar as partes deles, eles são partidos e colocadas as partes uma contra as outras, mas não em contato e separadas, aqueles que estão fazendo um acordo, seja compra de terra, seja um casamento de um filho, de uma filha ou alguma outra coisa, aqueles que entram para fazer este acordo passam no meio dessas partes de animais sobrepostas, contrapostas. E implicitamente eles estão dizendo: se um de nós rompermos o acordo que estamos fazendo, que sobre ele caia o destino destes animais que foram partidos ao meio. Então é mais ou menos isso. Uma aliança que implica as duas partes, o compromisso de dois lados. Mas curiosamente, Abraão, que tem aqui o texto traduz por terror, e de fato o texto hebraico fala de um terror para Abraão. Sabe aquele momento que você não sabe que está dormindo, não sabe se está acordado, você está meio assim, sem saber direito o que está acontecendo, então de repente algo aparece, ou um som, um barulho, ou uma visão, e você fica sem ter controle do que está acontecendo, vem um terror, uma angústia. Talvez essa angústia mortal, como diz Kierkegaard, angústia mortal, aqui chamado de terror. E Abraão vê passando no meio dos animais uma tocha de fogo, um braseiro fumegante e uma tocha de fogo. E é o Senhor que está passando. Abraão não passa. A aliança feita com Abraão, curiosamente, tem o ônus, o peso do compromisso em Deus. É Deus que se compromete, intensa, visceralmente com Abraão. Abraão vê aquilo, talvez não entenda aquilo, mas sabe que algo vai acontecer. E aqui a profecia: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Que é justamente o território onde Abraão passou. Abraão veio do Eufrates e foi até o Egito, onde tinha o Nilo. Então tudo isso seria de Abraão, através dos seus descendentes. E Abraão não tem filho ainda. Então ele ainda tem que esperar. Esse foi o capítulo 15. Depois, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 16, nós vamos ter o célebre episódio de Mamré, quando o Senhor aparece em forma tripla. São 3 que aparecem para Abraão, e Abraão entende que é a visita do Senhor. Mas essa é uma outra leitura, não vamos falar dela agora. Então, esse primeiro texto do segundo domingo da Quaresma evidencia a presença de Deus que faz aliança com o seu povo. Uma aliança que agora é completa em Jesus. Antes, porém, do Evangelho, vejamos o Salmo, que é o Salmo 27 ou 26, também um salmo de confiança. A liturgia valoriza muito os salmos de confiança, os salmos de súplica, os salmos de louvor, né? Mas tem muitos tipos de salmos e argumentos que eles propõem. O Salmo 27 ou 26 tem como refrão: o Senhor é minha luz e salvação. E são 4 estrofes que dizem assim: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei?
Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é a vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Salmo de confiança, mas também de exortação, porque o orante é convidado a esperar em Deus. E Deus se revela. Às vezes, um pouquinho só, mas já é o suficiente. E é o que nós vamos ver na leitura do Evangelho. É o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36. É um longo Evangelho, mas que tem muito a nos ensinar. Vamos vê-lo. Naquele dia, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. E ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, uma voz saiu que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Bom, esse trecho é a célebre transfiguração de Jesus. Nós encontramos tanto em Lucas aqui, quanto em Marcos, quanto em Mateus, com algumas pequenas diferenças. Mas o que é importante? São, sobretudo, 3 aspectos que eu acho que a gente precisa encarar. Primeiro, Jesus, então, se desloca para um lugar retirado, porque ele não quer sucesso imediato. Ele sabe que sucesso imediato é fantasioso. Ele não quer chamar atenção. O que ele quer é o Pai. Mas ele sabe que precisa preparar os discípulos para quando ele se for. Então ele toma esses 3, Pedro, João e Tiago. Pedro, sabemos quem é o chefe, é o líder, depois. João tem uma importância muito grande, é o discípulo que parece que Jesus, ao que tudo indica, é o tal do discípulo amado. E o Tiago talvez tenha sido o primeiro líder da igreja em Jerusalém. Essa é uma possibilidade muito certa. Bem, e eles vão com Jesus para uma montanha. E na montanha Jesus se transfigura. E ele mostra um pouco da sua divindade na sua transfiguração. Vejam, eles conheciam Jesus humano, dependente da respiração, do chão para pisar, da comida para se sustentar, da água para estar vivo. Ele dependia de ser ouvido, ele tinha sono, ele se irritava com alguma coisa, certamente, ele expressava amor, compreensão. Então Jesus é humano. E a humanidade de Jesus foi evidenciada no domingo passado, no Evangelho da tentação de Jesus. Quando Jesus passou pela experiência da tentação pela qual todo ser humano passa.
Enquanto o ser humano cai, Jesus resistiu, mas ele passou pela experiência. E aqui Jesus como que abre um pouquinho de si mesmo, para que aqueles três possam ver apenas um raio daquilo que é ele, representado por essa luz extraordinária que eles testemunham. Então, este é o primeiro cenário, o primeiro ponto. Eles reconhecem Jesus como alguém extraordinário, divino, mas eles não entendem ainda. Eles não entendem. O segundo ponto é quando Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Por que Moisés e Elias? Porque eles representam o Antigo Testamento. Moisés representa a tradição da Torá, da lei. Elias representa a tradição dos Nebiim, dos profetas. Então, profetas e lei são duas coisas, 2 momentos, 2 situações que estão em profunda comunhão e propõem o Antigo Testamento, a aliança. E eles dialogam com Jesus. Então Jesus dá um significado para tudo isto. Eles não conseguem compreender, os 3 lá, o Pedro, o João e o Tiago, não conseguem compreender isso. Pensam que é uma visita amigável do Moisés e do Elias. E eles não conseguem compreender. Por isso vem a nuvem. E a nuvem os encobre e tem uma voz: este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Essa segunda parte, então, concentra nos vários elementos que compõem este episódio extraordinário. E chama atenção: ouçam o que ele vai dizer. Porque o que ele vai dizer é o caminho que ele está propondo de salvação. Então ouçam. Quando tudo acaba e eles se encontram sozinhos com Jesus e não entendem nada, é a terceira parte, que é um pouco a nossa realidade. Porque embora nós já tenhamos visto, todos nós, incluso eu, a ação de Deus na história e na vida das pessoas, nós ainda não entendemos. Não entendemos por que do sofrimento, por que do abandono, por que das contrariedades, por quê. Nós ainda não entendemos. Só que eles ficaram calados e nós muitas vezes resmungamos. Mas Jesus mostra a sua divindade. Então aquele que agora vai fazer a sua Páscoa, aquele que daqui a 3 domingos, com o segundo domingo, contando com o segundo domingo, 4 domingos, vai entrar em Jerusalém, ser aclamado e depois executado, ele vai fazer a Páscoa. E é preciso ouvir o que ele vai dizer. Nós temos na segunda leitura um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. E nós temos 2 fórmulas, a fórmula longa e a fórmula breve. Eu vou propor a fórmula longa. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1. São Paulo diz assim: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. São Paulo fala a amigos muito próximos e insiste que estes amigos próximos a ele entendam o mistério de Cristo. E minha gente, o que é, no final das contas, o ano litúrgico? Senão uma sucessão de propostas
intensas, menos intensas, mais agradáveis, mais desafiadoras, para que nós entendamos o mistério de Deus na nossa vida. E por que nós ainda nos deixamos abalar tanto quando alguma crise se abate sobre nós? É a nossa natureza que clama, que grita, que reage. E às vezes nós abominamos a cruz. E isso é trágico, porque a cruz, amiga, amigo, a cruz não é sofrimento. Sim, é sofrimento, mas é um sofrimento que salva. A cruz é esperança, a cruz é libertação. Mas para entrar na cruz é pesado. Para vivê-la é sofrível. Mas é ela que nos transforma. É a cruz. Nós passamos a vida inteira fugindo da morte, sem compreender que é a morte que nos dá a liberdade para entrar na eternidade. Eu não vou desenvolver este tema, porque esse tema está muito longe do nosso interesse e das minhas próprias capacidades argumentativas no momento, mas certamente Jesus, ao passar pela experiência da transfiguração e ao propô-la para esses três que ele conduz, ele está entendendo que é preciso ir avante. A sua natureza divina ali está afirmada. A sua natureza humana é conhecida já por todos. E ele agora vai enfrentar o mistério da iniquidade, que vai levá-lo até a cruz, que não será uma destruição, mas será uma transformação. Esse é um mistério complexo e merece toda a nossa atenção. E muitas santas e muitos santos passaram a vida inteira tentando entender isto. Alguns escreveram páginas extraordinárias, como Santa Teresa de Ávila, como São João da Cruz, outros recentes, como Thomas Halick, um importante escritor da atualidade, que fala sobre isso, que aborda essas questões, e outros tantos que ao longo do tempo escreveram, produziram e vivenciaram. Hoje somos nós. E o que nós temos a fazer para não sermos inimigos da cruz de Cristo? Nós temos que nos permitir entrar dentro da sua dinâmica. Lembrem-se, perderemos alguma coisa. Sim, perderemos. Coisas muito aprazíveis, muito boas, nós perderemos. Mas entrando neste mistério, nós ganharemos o todo que ele nos oferece. O que é? Bem, eu não sei ainda. Eu ainda não visualizo. Eu espero. E a esperança não decepciona, mas eu espero que seja algo extraordinário. Amigas e amigos, este então foi o segundo domingo do tempo da Quaresma, que junto com o primeiro compõe a primeira parte da Quaresma, e agora no terceiro, quarto e quinto domingos nós iremos ouvir alguns outros aspectos importantes e interessantes para serem conhecidos. Tomara que nós entendamos tudo isso daí e, sobretudo, vivamos, nos permitindo transformar. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Este é o Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E eu falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. E desejo a todos graça e paz.